Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Deus abençoe todos os pais, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. É vontade de Deus que a bênção dele esteja estendida sobre as vidas, sobre as almas. E nós estamos aqui para isso, não tem maior privilégio do que esse, de estarmos na casa de Deus, no dia como esse, para agradecer a Deus todas as bênçãos, pela vida, pela saúde, pela salvação, por tudo que Ele tem feito e que ainda há de fazer, porque tem mistérios de Deus ainda para ser revelado na sua vida. Existem coisas que o Espírito Santo está trabalhando e você tem que ter fé, tem que ter esperança, porque Deus trabalha e nós somente cremos que a obra que Ele faz é uma obra perfeita. Nós cremos que a obra que o Senhor está fazendo não tem homem, não tem organização, não tem nada nessa vida que possa impedir. Tem até uma frase que os irmãos usam, mas não está na Bíblia, que diz assim: quem não vem por amor, é uma grande verdade, porque nada mais pode delimitar a pessoa ou tornar a pessoa mais sensível, mais aberta do que a dor. A dor é um instrumento que pode ser usado para um processo da vontade de Deus. Então, Deus pode usar esse meio? Pode sim, Ele pode tudo, Ele é Deus. E eu quero dizer para você, ainda debaixo desse processo, eu quero dizer: os planos de Deus vão se cumprir na sua vida, os planos de Deus vão se cumprir na sua casa, os planos de Deus vão se cumprir aonde você colocou a planta do seu pé. A planta do seu pé, o Senhor diz: vos darei como prometi. Quando você pisa, Você já teve aquela sensação de chegar num lugar e dizer: Senhor, olha, estou aqui, Senhor, agora é contigo, a minha parte eu vim. Aí você bota a planta do pé. Aí Deus falou assim para Josué: onde você colocar a planta do teu pé, eu vos darei como promessa que fiz. Amém? Você pode aplaudir o Deus eterno. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus tem uma palavra hoje aos nossos corações. Deus fala como quer. E Deus tem desejo de sempre nos tratar. A palavra nos trata, irmãos. Hebreus 4:12, a palavra do Senhor é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. E ela é apta para discernir o que está nos corações, para dividir alma e espírito, juntas e medulas. A palavra do Senhor, ela é aplicável, ela chega em área, ela chega em determinada situação, que somente ela para fazer aquilo que nós precisamos. Eu quero dizer, a palavra do Eterno vai chegar no teu coração, aonde você precisa. Aonde você precisa. Não é homem, não é ninguém, mas é o Espírito Santo que vai falar ao seu coração. Você crê nisso? Eu creio. Deus fala de diversas formas. Fala através do louvor, das orações, através de qualquer movimento, de um gesto. Deus fala. Mas Ele também fala através da sua palavra ministrada. Eu quero que você se ponha de pé, total reverência à palavra. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11 até o versículo 14. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11 ao versículo 14. Nós temos enfrentado muitas coisas, e muitas coisas permanecem no nosso meio que nós criamos, nós suscitamos essas coisas. Quando a vontade de Deus é de remover
E nós estamos erigindo aquilo que Deus deseja remover. E nós estamos edificando aquilo que Deus falou, eu vou destruir. E é bem provável que talvez você possa identificar alguma coisa, porque o Espírito Santo trabalha assim. O Espírito Santo examina os corações. Efésios capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste para onde, irmãos? Certo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E vamos ler junto essa parte: derribando a parede de separação que estava no meio. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Eu quero ser muito explícito, irmãos, muito direto, em relação ao que esse texto da palavra do eterno Deus está nos revelando. Eu quero que você entenda isso e não quero fazer muito rodeio. Primeira coisa, Deus não criou divisão. Deus não criou separação nenhuma. Deus não criou barreira nenhuma. Deus, Ele não é autor de nenhuma divisão. Toda divisão, toda e qualquer barreira, todo tipo que possa gerar uma separação entre as pessoas, entre o ser humano e Deus, toda divisão, toda separação, ela vem do diabo. Não é de Deus. Deus não criou um ambiente em que as pessoas não pudessem se falar. Deus não criou uma forma onde houvesse constrangimento e sentimentos afetando os corações que pudesse ser tomado de ódio, pudesse ser tomado de inveja e pudesse ser tomado de raiva, com que as pessoas começassem a ter uma atitude para não se relacionar. Deus não tem nada a ver com isso, mas eu quero dizer quem é o grande culpado disso. Se chama Satanás, diabo. Toda separação que no âmbito espiritual, que no âmbito familiar, que no âmbito social, seja ele profissional, em qualquer lugar, aonde a pessoa se encontra, se houver uma barreira de separação, uma parede de separação, não foi Deus que criou, nunca foi de Deus. Esse texto, o apóstolo Paulo, ele nos ensina a teologia que nos dá a consciência de que Deus uniu as pessoas através do poder do sangue e do sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. Ele reconciliou todas as pessoas com Ele mesmo e reconciliou o mundo. E aí está o próprio Deus quebrando essa barreira, desfazendo essa divisão, o próprio Deus entrando para trabalhar nos corações essa unidade. Deus é contra toda separação. Ela começou no coração de Lúcifer. Lúcifer era o anjo que transmitia luz. Lúcifer, ele transbordava luz, mas por causa dos seus desejos, da sua ambição, ele caiu. Ele foi então banido e se tornou Satanás, se tornou serpente, dragão, enganador, pai da mentira, inimigo de Deus, arco-inimigo de Deus e do povo de Deus. E nós hoje recebemos essa herança maldita,
essa herança que tramita hoje no meio das pessoas, porque você veja como a separação, as barreiras geraram e geram dores, sofrimentos, horrores. Por causa da separação, milhares de vidas já foram ceifadas, problemas foram levantados, coisas absurdas invadiram as entranhas, a alma, o coração do ser humano. A separação, ela gera dor, gera tristeza, lágrimas de sofrimento. E a primeira situação que nós vimos pela Escritura Sagrada, que é o próprio inimigo, que ele criou essa separação, quando ele tentou ser igual a Deus, e a Bíblia diz, isso é notório, ele carregou uma terça parte dos anjos com ele, e esses anjos mudaram suas naturezas, se tornaram demônios e se levantaram contra o reino de Deus. Olha a separação que ele criou. Se isso não bastasse, quando Deus criou o homem, ele também gerou essa situação para que o homem não desfrutasse mais da coinonia, da comunhão que ele tinha com o seu Criador. Ele gerou então uma barreira. E a própria Bíblia diz lá em Isaías 59, o Espírito Santo falando ao povo: porque os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação de vós do vosso Deus. O pecado gerou separação do povo com Deus, porque Deus não habita no pecado, Deus não pode transitar, se comunicar através de via de iniquidade. Então houve separação. Toda essa barreira criada, gerada, o sentimento de inimizade, brigas, elas têm uma origem, têm um fundamento. A causa é sempre a mesma: gerar dor, sofrimento, tristeza, humilhação. Mas nós estamos aqui para dizer que essas barreiras têm que cair das nossas vidas, das nossas famílias, do ambiente onde vivemos, aonde pisarmos. Todas essas barreiras, essas tranqueiras do inferno vão ter que cair, não prevalecerão nas nossas vidas, nas nossas mentes. Como devemos andar com Deus, geraremos então a obra do Espírito em nossas vidas. Deus não aceita. Olha o que o texto está dizendo, é a teologia para destruir a barreira de divisão, porque o texto trata aqui de pessoas que viviam separadas, gentios, estavam vivendo como pecadores. Agora, os gentios não tinham acesso às coisas espirituais, porque eles eram vistos como profanos, como injustos, os gentios. Mas agora, os israelitas se sentiam mais justificados, os judeus se sentiam mais santos. Então, havia uma separação. Aquela separação criada pela religião, porque aqueles que se achavam com o privilégio de serem da raiz de Davi, da linhagem de Abraão, eles eram privilegiados de serem justificados por causa dessa linhagem patriarcal, messiânica. Os gentios são todos aqueles que não eram judeus, israelitas, eles eram impuros, injustos. Ora, então, eles viviam separados porque uns se diziam serem melhores que os outros. Mas o que você leu comigo hoje mostra como Deus enxerga as pessoas, como Deus entende as pessoas. O texto é muito claro, fala, olha, no outro tempo, eram gentios na carne, mas agora em Cristo, todos vós fazem parte do reino de Deus. Vós sois agora um reino espiritual, amém, irmãos? Não é a diferença da cor, da carne, da língua, não é a diferença da etnia. Isso não pode nos separar, porque o amor de Deus nos uniu, quebrou a parede da separação. É disso que o apóstolo está falando. Não é porque que aqueles que são incircuncisos, porque não praticavam um ato considerado de purificação para os judeus,
que não serviam para Deus, que não podiam ter acesso a Deus. Agora, os circuncisos se achavam tão poderosos, mas eles não eram melhores que ninguém, porque todos mereciam ali a profundidade do amor de Deus e da graça e a misericórdia do Deus eterno. Então o apóstolo Paulo está dizendo: ora, no outro tempo vocês eram gentios da carne, mas agora todos vós são um só em Cristo Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Somos um. Aleluia. O versículo 12 diz que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste para perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, olha o que diz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Eu digo, irmãos, que nós temos uma herança de maldição, porque constantemente paredes de separação estão sendo erigidas por nós, enquanto Deus já determinou que sejam derrubadas. Mantemos presunçosos, jactanciosos, orgulhosos, por causa dos nossos sentimentos. Constantemente estamos construindo parede que nos impede de falar com as pessoas, de nos associar às pessoas. A África do Sul sofreu muito com isso, desde 48, o apartheid, onde era a classificação das pessoas pela cor. Nem todos tinham direito da Constituição, porque o direito era para a cor branca. E isso se alastrou. Mas a gente viu quanto sofrimento, quanto atraso, quanta desgraça. Sabe, nós estamos constantemente querendo erigir parede de separação. Constantemente os nossos sentimentos estão aflorando barreiras de impedimento, fronteiras fechadas, acessos impedidos. Isso não é a vontade de Deus. Nenhuma barreira, nenhuma fronteira fechada, relacional, existencial, foi e será de Deus. Nunca. Se você deixa de falar com um parente, se você deixa de falar com um irmão, se você deixa de se relacionar com qualquer pessoa por motivo que alimente o seu sentimento, eu vou te dizer, não é de Deus. Não é de Deus. E ainda a lei da boa convivência e da educação, pessoas deixam de dar até um bom dia, boa tarde, boa noite, pelo menos aquilo que é capaz de ser entendido como uma pessoa educada. As pessoas vão se reduzindo ao patamar mais desgraçado da vida. Deus nunca foi a favor de parede de separação. Muitas coisas podem acontecer, muitas coisas podem sobrevir às nossas vidas, muitas coisas podem nos sulapar a vida, mas isso não significa que nós podemos e temos direito de dizer, eu não quero mais isso, porque você agora está num outro nível espiritual. A tua vida, o teu coração estava longe no passado, mas hoje você está perto, você está no reino, você está vivendo e comendo, se alimentando da mesa do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Então por que ainda tem essa parede na sua vida? Por que ainda tem essa parede na sua vida? E a Bíblia diz, derribando a parede de separação que estava no meio. É muito triste quando a gente percebe que isso vai se tornando uma forma de alimentar o nosso sentimento, o nosso orgulho, a nossa ganância e muitas vezes o nosso pecado. Quando a gente vê que muitos morreram por causa dessas barreiras, barreiras de desigualdade, barreiras entre mulheres e homens, ricos e pobres, barreira do racismo, o preconceito, a discriminação por todos os lados, é o preconceito racial, social, preconceito de religião, só tem criado desafeto, desajuste. Aí as pessoas acham que Deus não se incomoda, Deus não se preocupa, isso é uma coisa à parte, a vida da fé. Não, a primeira coisa que Deus fez para que fôssemos alcançados foi tirar a barreira de separação que havia entre nós e ele e nós. É a barreira chamada pecado.
Por isso Cristo se tornou homem, ele se encarnou, se tornou um de nós, para viver nossos sentimentos, para vencer esse sentimento de pecado, para trazer a paz e para destruir o pecado na sua própria carne, porque ele não morreu por ele morreu por nós. Ele derrubou a barreira de separação, não que ele tivesse cometido os pecados, não, mas ele fez isso por nós, porque somente um justo morreria pelos pecadores. Sabe, queridos irmãos, quando a gente vê essa influência, quando a gente vê como o ambiente social se torna nojento, chato, desagradável, nós não somos capazes de vasculhar os compartimentos interiores da nossa vida e dizer: lixo, saia fora, cascalho do inferno, e dizer: toda desgraça que impede de eu me relacionar, de ter uma vida como Cristo quer, como igreja, como povo, como sacerdócio do Senhor, que me impeça de viver uma vida livre, eu quero que todo impedimento saia da minha vida, passe por cima do orgulho, passe por cima de sua vaidade, busque verdadeiramente esse estado glorioso. Não importa se as pessoas vão aceitar, não importa se elas não vão te receber, não importa se as portas se fecharão, importa que a sua consciência gere verdadeiramente valores do céu. Irmãos, é muito chato ser, muitas vezes, maltratado, traído. É muito chato saber que pessoas falam mal de nós. É muito ruim a gente ter que enfrentar um certo dissabor gerado pelos outros. Tudo que Satanás quer é que você pegue esse lixo todo e construa uma parede. Nunca mais quero ver a cara, nunca mais vou na casa, nunca mais eu quero participar onde estiver. Você está entendendo? A Bíblia fala no Evangelho de João 8,44. Os judeus se gabavam muito pela filiação de Abraão. E Jesus falou: vós sois do diabo, porque não ouvis o vosso Pai que está nos céus. E aquilo foi duro para eles, porque eles criaram uma religião aonde separava, aonde dava valores às coisas com um sentimento esse ligado ao judaísmo. E o amor de Deus, o poder de Deus, não se limita à raça. Deus não se prende à cor da pigmentação da pele. Irmãos, até aqui no meio de nós, tem igrejas que não aceitam mulheres como pastoras. Aí eu pergunto a vocês e aos irmãos aqui que são teólogos: Deus, quando olha dos céus para a terra, ele vê sexo? A Bíblia diz que Deus busca os verdadeiros adoradores. Os que adoram, você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Mas existe esse preconceito ruim, porque está delimitando, está impedindo o agir de Deus. Deus usa quem Ele quer, Ele faz da maneira que Ele quiser. Quem é o homem para dizer ou enquadrar Deus a uma lógica, a um tipo de ação e de esfera regional, esfera denominacional ou esfera geográfica? Quem é o homem? Quem é o homem? Jesus falou para eles: vós sois do diabo. O diabo é homicida desde o princípio. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Vós sois filhos do diabo, porque rejeitais a palavra de Deus. Eles criaram uma barreira para não receber os estranhos, os diferentes, que não fossem judeus. Só eles eram os detentores poderosos. A capital da religião, da fé, do poder de Deus era Jerusalém. Jesus falou para aquela mulher samaritana: nem Samaria e nem Jerusalém, aonde devemos adorar. Jesus falou: olha, não existe local aonde tiver um espírito quebrantado, aonde tiver uma alma devota, rendida, despojada
diante de mim. Ali é o lugar da adoração. Salmo 51:17 diz que um espírito quebrantado, um espírito despojado, Deus não rejeitará. Não é o lugar só é uma forma de nos reunirmos, de nos congregarmos. O lugar só se torna santo quando nós estamos aqui, porque santo somos nós, santos somos nós. Parede não é mais valiosa do que você, bens do altar não são mais valiosos que nós temos o cuidado, mas nós somos templo do Espírito Santo, diz as Escrituras. Não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós, e que vós sois santuários do Espírito Santo? Deus habita em nós, Deus habita em nós, glória a Deus. Você pode estar onde estiver, Deus está contigo. Não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. É você que é habitação, morada. É você que é residência. É você que é tenda, que é arca. É você que é tabernáculo. Você que é a residência do Espírito Santo. Ele habita em você. Olha, irmãos, nós agora que estamos diante desse desafio, precisamos rever certas coisas, porque são paredes sendo levantadas e alimentadas por nossas vaidades, nosso orgulho, a nossa presunção, porque eu não vou pedir perdão, porque ele tem que vir a mim, eu me rebaixar. É esse espírito que constantemente nós estamos sempre alimentando. O próprio Tiago fala a respeito disso. Tiago capítulo 4, da onde vêm as guerras, as confusões, da onde vêm as brigas, da onde vêm as divisões? Está escrito lá, senão do próprio desejo, é aqui, deleite. Da onde vêm as brigas, as confusões, as guerras? Vem aqui, de dentro de cada um de nós. É aonde devemos começar a pedir o Espírito Santo. Eu quero ser rendido a Ti, eu quero me entregar a Ti. Irmãos, pregar a palavra é muito bom, mas nós temos que ensinar o povo a viver a palavra, se alimentar da palavra. Eu quero que você saia daqui realmente desafiado e até um pouco desesperado para pensar o que tem ocorrido na sua vida. Olha, se o próprio Jesus Cristo mudou a ética do reino de Deus, porque porquanto só estava limitado a cumprir a lei. Olha, você cumprindo a lei estava fácil, porque você viver em espírito é muito mais difícil do que você cumprir a lei. Jesus falou, a lei diz, se alguém te mandar andar uma milha, como era a obrigação por causa do governo romano, qualquer judeu que era encontrado no caminho e tivesse um carteiro, tivesse um responsável de Roma, ele era obrigado a andar uma milha. Jesus falou, olha, se quiserem andar uma milha com você, faça o seguinte, você está na lei do amor, ande duas. Se te pedirem a túnica, dê também a capa. Orai por aqueles que vos perseguem e amai aqueles que vos odeiam. Assim vocês cumprirão a minha lei. É tirando, irmãos, as paredes. É quebrando, sabe, as barreiras do inferno, dizendo, Satanás não vai erigir na minha vida, não vai levantar nenhuma parede sobre o meu conceito, porque a minha avaliação vem do céu. O Espírito que habita em mim diz que ele já derrubou toda a parede de separação, amém? Glória a Deus, aleluia. Hoje, irmãos, nós enfrentamos isso dentro das famílias, nós enfrentamos isso, muitos problemas afetando as famílias. Algumas coisas que eu quero te entregar essa noite, como revelação de Deus, para você quebrar essas paredes. É muito terrível quando famílias são divididas, quando os corações são impedidos de se relacionar. Isso é uma interrupção de alma, sabe? Isso é a forma que mais o inimigo quer, que pessoas não tenham acesso, não tenham esse tratamento
Eu vou dizer para você, muitas pessoas que hoje estão separadas da sua vida eram pessoas boas. Quero que você entenda isso. A gente tem que parar, irmão, de ficar julgando os outros, condenando, entregando as pessoas na mão do diabo. A gente tem que parar com isso. Jesus mesmo falou: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Jesus não veio para condenar ninguém. O que acontece é que quando nós temos um desafeto, nós queremos logo inventar e escrachar uma feiura para que haja um ganho emocional, psicológico, um ganho espiritual, né? Para a gente sair por cima, né? Não, nada é ele, né? Aí você vai me dizer que essas pessoas não prestam, que não servem, que não valem nada. Eu vou dizer para você uma coisa, não é isso não. Agora, você tem que orar por elas? Tem que orar por elas. Irmãos, o diabo, o Satanás, ele sempre vai usar alguém que dá lugar para ele. Você entendeu o que eu falei? Se entendeu, diga: entendi, pastor. Então é isso aí. Como Deus usa pessoas que dão lugar para ele falar as coisas dele, tem pessoas que são usadas pelo diabo, que dão lugar para fazer as coisas do próprio Satanás. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não vala nada. Ela está sendo um instrumento, ela está sendo usada, está debaixo de maldição para ser esse veículo, ser esse caminho do diabo. Porque a parede do mundo espiritual, quero que você entenda isso e saia daqui com isso decidido. A parede do mundo espiritual já foi derrubada. Tudo aquilo que cria divisão no mundo espiritual, ele já derrubou, desde Adão até que eles vão nascer, até chegada da vinda do Cordeiro para buscar a igreja. O sacrifício dele foi eterno, antes, hoje e depois. Ele fez por todos, por aqueles que ainda vão nascer, por crianças que ainda mamam no peito, que ainda não podem cometer pecado pessoal, e se amanhã, depois elas cometerem, Jesus já foi sacrificado pelo pecado que essa criança vai cometer amanhã, e nenhuma condenação há quem está em Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Eterno. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero que você saia daqui bem decidido a respeito disso. O que realmente nos força a criar essa barreira é essa carne, é essa mentalidade. Quando eu falo das coisas espirituais, eu tenho que pensar com o homem espiritual. A Bíblia diz que o homem carnal nada pode discernir, mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. A gente entende que por trás disso existe uma ação maligna, existe uma ação querendo prender, impedir que as mentes sejam abençoadas, que desfrutem de uma relação abençoada. Se não for uma relação com abundância, pelo menos aquilo que é capaz de transmitir a paz, de transmitir a alegria, de ser educado, de ser feliz. Não é possível, irmãos, alguém dizer: estou em Cristo, e cheio de muralhas na sua vida. Eu quero te dar aqui uma dica a respeito dessas coisas que aparecem no meio da família. Olha, mantenha calma e seja paciente com a pessoa que ocasionou algum problema na sua vida. Mantenha calma e seja paciente com a pessoa que ocasionou algum problema na sua vida. Segunda coisa, não julgue, não julgue. Deixe que a própria palavra julgue. É a palavra, irmãos. Nós não julgamos nada, é a palavra que julga. 3, seja perseverante dentro de casa, seja amigo, não proteja atitudes erradas, perdoe, deixe a via desimpedida para o diálogo. Não durma com isso no coração. Não passe uma semana com isso na alma, não passe um mês com isso na alma. Olha, a via está impedida, a via está impedida. Uma certa feita eu fui para a casa do meu irmão em Teresópolis e ele me ligou assim: olha, Roberto, não venha não,
Porque caiu umas pedras e está tudo impedido, você não vai conseguir chegar aqui em casa, sabe? Isso impede de nos relacionar. E eu não pude estar com ele porque a via estava impedida. Procure saber se o problema não foi criado por você. É muito fácil a gente culpar as pessoas, é muito fácil a gente dizer que o erro foi do outro. Procure rever, seja franco com você mesmo, faça uma introspecção e veja se realmente você de alguma forma não contribuiu e se de alguma forma, sem pensar, você agiu assim. Tenha a hombridade de pedir perdão, tire isso da tua vida. Tenha humildade de reconhecer seus erros e pedir perdão. E outra coisa, você precisa ajudar sua família. Sabe, irmãos, às vezes a gente não sabe o quanto é importante sermos canal e fluir de bênção de Deus. É você que está aqui essa noite, você que chegou aqui, que está ouvindo isso. Não espere o anjo aparecer para essa pessoa, não espere os serafins, Miguel, não espere o anjo da mensagem chegar na casa da pessoa, não. Você que é esse anjo de Deus para quebrar e anular e desfazer esse mal que está agora no meio de vocês. É você que é o anjo de Deus. Deus não vai contar com Abraão, nem com Isaac, nem com Davi. Deus não vai contar com o apóstolo Paulo. Deus não vai contar com Tiago, nem com Timóteo. Não vai te contar com nada desses homens, porque eles já passaram. Hoje é você que é usado por Deus. É você que é o instrumento de Deus. É você que Deus usa para fazer a obra. Muitas coisas estão afetando as famílias. Muitas coisas, irmãos. Nós temos que orar muito, porque muitas emendas, aprovação na Câmara do Deputado Federal, e a gente tem que orar e lutar, porque são coisas para desfazer os valores da palavra de Deus, para envergonhar Deus, envergonhar a família, para constranger a sociedade, para humilhar realmente a palavra de Deus. E nós temos que orar, falar, pregar, porque a família tem sido atingida de todas as formas de violência. Muita violência contra a família. E a violência está atingindo direto, sem parar, descarregando mesmo tudo que é desgraça, tudo que é miséria, tudo aquilo que desfaz valores, desfaz a formação da educação patriarcal, desfaz a relação heterossexual. Eles estão vindo com tudo para destruir a família, estão vindo com tudo. E nós precisamos ser livres em Cristo Jesus, curados para tratar dessas coisas. Essas coisas precisam ser, debatidas à luz da palavra de Deus, pelo conceito da palavra de Deus. Nós não temos nada contra ninguém. A nossa luta é contra Satanás. A nossa luta é contra os demônios. Mas nós devemos usar a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós temos que usar isso. A família tem sido achincalhada. A família tem sido sulapada por brigas, vícios, ódio, amargura, crise financeira. Há tanta barreira sendo levantada nas famílias. E nós estamos aqui para dizer que essas barreiras vão cair em nome de Jesus. Essas barreiras vão cair em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Levante a sua mão em nome de Jesus, levante a sua mão. Senhor, eis aqui a tua igreja, o teu povo. E nós estamos aqui nessa unidade, nessa aliança de fé, de pensamento. Pai, nós estamos clamando a Ti, para que Teu Espírito esteja sobre nós, para que Teu Espírito esteja sobre a nossa cidade, sobre as nossas casas, nosso Brasil. Oh, eterno Deus, que Teu Espírito possa quebrar todas as barreiras, porque no mundo espiritual Deus derrubou as barreiras entre nós. Ela já foi removida. E você vai pedir, Senhor, tira a barreira disso. Você tem que dizer, eu tomo posse, porque a barreira já caiu.
Pela fé, meu irmão, você tem que tomar posse, porque no mundo espiritual, essa barreira já caiu. E hoje há no nosso meio um doce Espírito. Que o Espírito Santo te abençoe. Que o Espírito Santo esteja sobre você. Que o Espírito Santo esteja sobre a casa do Deus eterno. Há um doce Espírito aqui, irmãos, amém? Nós podemos sentir esse doce Espírito, irmãos. Olha só. Eu posso sentir o doce Espírito aqui.